Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter, mais um bate-papo. No dia de hoje estamos aqui, né, com Isaías, ele que é enfermeiro e vai falar sobre um tema realmente importantíssimo, que às vezes assim não é tão discutido, não tem assim, uma abrangência muito grande, mas que tem uma relevância realmente muito grande, muita importância. E a gente vai estar falando sobre esse tema que é o quê? Tratamento de feridas. Mas inicialmente vamos ouvir aqui, né, já o bom dia, nosso amigo Isaías, ele falando um pouquinho, né, do histórico dele, a gente conhecer quem é também Isaías, esse enfermeiro aqui, né, que está sempre aqui no nosso município. Né? Bom dia, Isaías. Bom dia, bom dia. Sou Isaías, como já foi dito, né? Sou enfermeiro. E aí a gente tem um grande conhecimento aqui na região de São Felipe. Desde pequeno venho aqui por conta até das relações familiares. Tem alguns primos aí no Genipapo. Um abraço aí para Jonas, para Tomé, Patrícia, essa galera toda. E, assim, tratamento de feridas é algo realmente que é muito, às vezes é pouco discutido, mas ele alcança uma boa parte da população, principalmente aquelas pessoas que têm diabetes, hipertensão, são acamadas, são aquelas que têm maior probabilidade de adquirir ou de manter a ferida por longo tempo. E às vezes a falta de um atendimento adequado acaba retardando essa cicatrização e às vezes cria até aquela ideia de que ferida não cicatriza, que quem tem diabetes não vai cicatrizar a ferida. E assim, cicatriza, mas depende muito de como a gente faz essa demanda, como é que a gente ajusta essa demanda da pessoa. Há tempos atrás tinha falado, fulano e tal, né, é aquela ferida, né, crônica, que não tem mais jeito, não tem mais cura. Em relação à questão desse cuidado que você falou, o tipo de tratamento que é feito, né, existe técnica específica, como é que funciona essa questão de tratamento e a parte de feridas? Bem, falando de feridas crônicas, a gente ainda amplia um pouco o tema, a palavra-chave em si. A gente busca mais a palavra ferida complexa. Diz por que ferida complexa e não ferida crônica? Uma queimadura, necessariamente, ela não é ferida crônica, é uma ferida que é aguda. Uma síndrome de Fournier, que é uma infecção de tecidos do subcutâneo, principalmente no homem com diabetes e na região genital, é uma doença que também é aguda. A ferida ela vem de modo agudo, mas é uma ferida que ela é complexa. Por que, Isaías? E por que é difícil de cicatrizar uma ferida complexa? Pelo próprio fato do termo complexo, a gente remete à necessidade da complexidade dos fatores que interferem nessa cicatrização. A ferida ela passa por um processo de cicatrização, onde iniciando-se na fase inflamatória, que é a fase de reparo, a gente consegue fazer o organismo humano ele limpar aquele leito, promover uma vascularização melhor, para a partir desse momento a gente seguir para a próxima fase, que é a fase de proliferação, onde a gente começa a produzir tecido e vai fechando essa lesão. E por último, a fase de remodelamento, que é quando a gente tem alguma cicatriz e essa cicatriz começa a se reorganizar para dar o máximo de força para essa pele. Ou seja, a ferida que ela é complexa, ela tem vários fatores que vão interferir nesse processo e a cicatrização não vai ocorrer necessariamente de modo didático, como foi dito. Ela vai ficar retornando a todo momento ao processo inflamatório e isso cada vez mais gera um ciclo vicioso. E as lesões se cronificam e cada vez mais fica difícil de interferir dentro dela. E aí justamente entra essa ideia de que a ferida não cicatriza, porque é a ferida crônica. Mas na verdade, elas podem se cicatrizar, vai depender de uma avaliação de profissionais adequados. Não é somente um profissional, eu seria irresponsável em falar que somente o enfermeiro vai cicatrizar a ferida. Mas não, é avaliação de enfermagem, uma necessidade às vezes de acompanhamento com angiologista, com dermato, às vezes com infecto, com ortopedista. É necessidade de um aporte nutricional. A lesão ela precisa de vários suprimentos. Imagine você levantar uma casa. Primeiro a gente precisa da verba, né? Do dinheiro para a gente conseguir pensar na possibilidade de iniciar o levante de uma casa. Fora isso, a gente precisa dos materiais. Se a gente tiver bloco, cimento, mas não tiver areia, a gente não consegue fazer ela se erguer. Mesma coisa, o tratar feridas. Eu posso dar, enquanto enfermeiro, condições básicas para a lesão conseguir evoluir, mas às vezes falta aporte de proteínas, às vezes falta aporte de vitaminas, aporte de água. Isso tudo acaba interferindo. Ou seja, é multidisciplinar o tratamento de feridas. Depende, claro, muitas vezes de uma avaliação adequada. Talvez o enfermeiro seja o profissional que justamente vai organizar toda essa rede, diminuir custos, porque você não vai precisar ir no infectologista se não tiver necessidade, por exemplo. E isso a gente consegue realmente tratar a lesão. Às vezes demora um pouquinho, mas dá para cicatrizar sim. E também a gente abre mão de curativos especiais, que são coberturas que justamente tentam interferir nesses processos,
nos efeitos da inflamação, que é um dos principais processos que a gente precisa interferir, e também terapias complementares, a exemplo de laser terapia, ozonioterapia, terapia de pressão negativa, bota de una, dentre outros. E claro que atualmente, até ontem eu estava conversando com um colega que é angiologista, e ele até me apresentou uma norma da Anvisa, falando a respeito da ozonioterapia, que é uma atividade que geralmente a gente trata muito para feridas. Ou seja, nesse momento eu estou recuando com a ozonioterapia, questões legais, então a gente continua com laser terapia e outras terapias mais, mas a ozonioterapia por hora, até o COFEN estabelecer seus trâmites com a própria Anvisa, para a gente conseguir voltar a retornar essa atividade. Mas por hora a laser terapia auxilia muito. Nós temos a hiperbárica também lá em Feira de Santana, que é a hiperbárica mais próxima. Temos em Salvador também terapia de pressão negativa, que é um sistema onde a gente faz uma pressão realmente favorecendo essa cicatrização. A terapia compressiva, que a gente utiliza muito em pessoas que têm aquelas lesões varicosas, venosas, que é a pessoa que tem a perna muito inchada. A gente tem várias e várias terapias que podem realmente auxiliar nesse tratamento. O que a gente observa aqui, né, nesse primeiro olhar que a gente está assim, né, a coisa é mais complexa do que a gente imagina, né? A gente pensa que é só uma ferida, mas deve ser partiu, né, para a parte alimentar que já contribui, né, todo é um amparo tem por trás para realmente trazer esse efeito positivo, senão a coisa realmente não surte efeito, né? Atividade de vida diária também é um fator que influencia muito. Tem lesões, um dos fatores que interferem na cicatrização de lesão é justamente a localização da lesão. Vocês observem que a maior parte das pessoas que têm lesões cronificadas, a lesão fica em membros inferiores. Algumas delas ainda ficam entre os dedos, ficam no calcanhar. Imagine a pessoa com uma lesão no calcanhar e precisa trabalhar. Vai cicatrizar como se a todo momento está ali colocando pressão em cima da lesão. Uma pessoa acamada cicatrizar uma lesão onde ela realmente fica o tempo todo colocando pressão na lesão. Então são alguns fatores que a gente precisa ajustar para melhorar essa cicatrização. Realmente isso é multifatorial. A gente não tem como somente dar um remédio e cicatrizar uma lesão. E aí vem aquela questão. O Isaías, quando era mais novo, fiz um corte no braço, cicatrizou rapidinho, não botei nada. Claro, a gente lembrar da questão de lesões complexas, a gente pensa em vários fatores que realmente interferem. E justamente esses fatores, eles vêm chegando a interferir também proporcionalmente à idade. Quanto mais a gente vai avançando, vai adquirindo comorbidades, vai adquirindo processos bioquímicos que acabam sendo um pouco mais lento, vamos dizer assim. A palavra talvez não seja essa, mas o corpo ele se altera. E diante de todas essas alterações, a gente acaba trazendo fatores que prejudicam realmente a cicatrização. Isaías trazia aqui, né, anteriormente, essa questão que eu estava já para abordar também, né, a respeito da questão do, às vezes você tem uma ferida que você quer mesmo fazer seu cuidado, né, e aí acaba tapando aquele lugar e tal, tem que ter cuidado, porque, né, pode, em vez de estar ajudando, tá atrapalhando também aquela questão do... É uma das perguntas que geralmente a gente tenta quebrar um pouco os conceitos. Para a gente falar um pouquinho sobre deixar a ferida aberta ou fechada, eu vou só explicar um pouco da fisiologia da pele, coisa bem rápida. Isaías, qual é a função básica da pele? Imagine o recém-nascido, a pessoa quando nasce ali. Naquele momento, dentre os cuidados de enfermagem, os cuidados médicos, inclusive quando ele vai para os pais e parentes que vai ter aquele cuidado, o básico é proteger a pele. A gente envolver, diminuir a troca de calor, a gente traz aquela condição de que a criança ela não está totalmente capaz de se proteger sozinha, porque a pele ainda está em recém contato com o meio ambiente. Quando a gente tem qualquer lesão na pele, a gente também vai alterar essa pele, a gente precisa considerar isso. E quando a gente chega para as funções da pele, uma das principais, que já dá para ser abordado nas entrelinhas do que eu disse, é a de proteção. Mas proteção de que é essa? Proteção contra trauma, proteção química, proteção física, proteção contra calor, proteção contra a perda e aumento de umidade, proteção contra bactérias. Então, quando a gente considera tudo isso, a partir do momento que a gente tem uma perda de camada da pele, a gente está apto a alterar a temperatura da pele, a gente está apto a perder líquidos, a gente está apto a promover um processo infeccioso por não ter a barreira contra bactérias e fungos e vírus. E isso tudo gera consequências. Ou seja, respondendo à questão, deixa curativo aberto ou fechado, melhor de tudo realmente é deixar fechado, porque a gente mantém
é uma proteção que a pele não está fazendo. Se a gente desconsiderar que ali está desprotegido, a gente realmente vai levar vários processos de alterações. E sem contar no seguinte fato, outro exemplo que eu dou. Nosso corpo, ele gira em torno de 37 graus, 37 graus e meio. É nossa temperatura basal. Claro que a ver na superfície mais externa está um pouco mais frio. Além disso, a maior composição dele é de água. E aí vamos lá, se a gente deixa uma lesão aberta, a gente tem troca de calor o tempo todo. A gente não consegue manter esse calor de modo regular. Ao mesmo tempo, a gente vai promover a oxidação da ferida com o ar e vai ressecar também o leito, ou seja, vai diminuir a umidade. Se nosso corpo ele consegue trabalhar melhor na temperatura a cerca de 37 graus e tem também uma umidade muito grande por conta da quantidade de água que a gente tem, como é que uma lesão vai cicatrizar melhor, estando seca e com pouca umidade? Então são alguns fatores que a gente para trazer realmente pensando na ciência e respondendo que o melhor é a gente deixar a lesão fechada. A lesão não precisa respirar, quem respira são nossos narizes. Nossos narizes não, nosso nariz, só temos um. Mas é isso aí, a questão básica é isso. Outro ponto que o pessoal geralmente discute é sobre os alimentos remosos. Claro, o remoso são justamente aqueles alimentos que promovem um aumento do processo inflamatório. Lembra que eu disse que tem um processo inflamatório de proliferação e remodelamento, que são basicamente as fases da cicatrização. A ferida está caminhando para a proliferação. Você dá um alimento, ingere um alimento que ele vai aumentar a inflamação, a gente acaba retornando ao processo inicial. E justamente são esses alimentos que acabam interferindo um pouquinho na cicatrização, assim como tem outros que acabam melhorando o processo. Então a gente precisa ter cuidado, o ideal é sempre acompanhar com o nutricionista, mas realmente a carne de porco e os mariscos eles têm um potencial inflamatório muito grande, a gente precisa evitar. Carne vermelha também, e aí a gente também não pode deixar de comer carne. E aí a gente vai para carne de frango, carne de bode, dentre outros, para a gente conseguir ter esse aporte proteico também, as proteínas, para a gente conseguir melhorar a cicatrização. Tudo precisa ser balanceado, na verdade. Tem equilíbrio, né? O equilíbrio é essencial. Dentro dessa questão, desse acompanhamento que você já vem fazendo, entendendo, né? Esse tratamento das feridas, né? Quais são os tipos mais comuns que você tem encontrado, assim, e a dificuldade que se tem para poder fazer esse tratamento? É uma pergunta interessante, que aí eu me retorno quando eu pego uma lesão simples. Às vezes, uma vez entraram em contato, às vezes tem uma pessoa com pé diabético e tal, queria que tu avaliasse. Quando eu encostei, uma ferida bem simples. Falei, 2 semanas aí tá cicatrizado. Isso por conta do ambiente qual eu trabalhava. A gente já atuou em 2 ambientes, basicamente, antes de a gente abrir a empresa. A gente tinha um ambiente do Cleston, a gente passou no núcleo de feridas do Cleston, passei enquanto estagiário mais ou menos 6 meses, então a gente vê de tudo. Apesar de ser uma situação ambulatorial, mas a gente vê de muitas coisas. E outro ambiente que eu trabalhei foi na Hiperbárica de Feira de Santana. E lá a gente encontra de tudo mesmo. E a gente vê aqui quais são as lesões essas que você mais encontra. Atualmente, são lesões de origem venosa e arterial. Aquelas lesões, de modo geral, umas que estão relacionadas ao uso de cigarro, o consumo abusivo de bebidas e gordura, que acaba diminuindo o fluxo de sangue e leva a possibilidade de lesões arteriais. O venoso, que é aquelas lesões que originárias por pessoas que têm uma dificuldade de retorno venoso. E aí a perna começa a ficar inchada, escurecida, abre aquela lesão que só tende a crescer. E a gente precisa ter acompanhamento junto com o angiologista e enfermeiro. Além dessas lesões por pressão são muito comuns, principalmente porque a nossa população está ficando idosa. E aí a gente vem a questão de diminuir as atividades desse pessoal e pessoa acamada acaba, muitas vezes, com cuidado não eficiente, a gente acaba abrindo lesões. Então, lesões por pressão também, não tanto, atualmente não é tão comum, mas a gente vê muito também queimadura, principalmente agora nesse período de São João, vai ter muita queimadura. Infelizmente, é gostoso a brincadeira, mas tem consequências. Síndrome de Fournier a gente encontra muito, mas pelo fato de ter saído da hiperbárica, que é um dos caminhos principais para o tratamento da Fournier, aí eu não tenho tanto contato mais atualmente. Cisto pilonidal, então são uma gama arretada de tipos de lesões. Lesões por múltiplas causas, que são os acidentes. Atualmente mesmo estava acompanhando, inclusive meu tio, lá em Feira de Santana. Acaba sendo talvez antiético, mas não tanto. Não estou citando nomes. Mas é meu tio e ele é bem tranquilo. Ele teve um acidente
e ele teve fratura. A gente vai acompanhando o risco dele de evoluir com osteomielite, que é outro tipo de lesão, principalmente que afeta os ossos, que é a infecção de ossos. A gente acaba tendo maior cuidado. Ele teve fratura exposta. E aí tá com processo de uso de antibióticos, estava a domicílio já acompanhando. E aí percebi alguns sinais de infecção. Solicitei hemograma, a gente detectou realmente que tinha um aumentado número do neurocograma dele, e isso caracterizava em si a infecção. E aí encaminhei de volta para o hospital. E ou seja, a gente precisa sempre ter essa visão do processo como um todo e a gente alcançar o objetivo final, que é a cicatrização e a qualidade de vida. Tratando de feridas, o tratamento de feridas em si, a meu ver, meu objetivo principal é justamente a qualidade de vida. Eu sou uma pessoa que apoio realmente a saúde pública, a saúde coletiva, e um dos conceitos de saúde é justamente isso. A saúde não é ausência de doença, ou de modo geral, não é ausência de doença. Doença todo mundo tem. Recentemente soube de uma filha de um amigo que tem os problemas de anemia hemolítica, por exemplo. Ela vai conviver com isso a vida toda, vai conviver com a doença. Mas a questão da qualidade de vida é como você lidar com a doença e como você consegue conviver diante disso tudo. Então, tratamento de feridas, meu objetivo sempre vai ser a qualidade de vida e, consequentemente, a cicatrização, ela vem junto. Às vezes tem lesões que realmente é muito difícil, mas só em a pessoa sair de uma situação onde sofria com muita dor, com um odor que às vezes é desagradável, tanto para ela como para quem convive, um excesso de umidade, a gente consegue controlar tudo isso. Enquanto promove a cicatrização, a gente já está promovendo também a qualidade de vida. Isso é muito positivo. Agora meio que vem a recordação, né, de lembrança sobre a questão de outro tipo de ferida, que é a questão da... Hoje já se diminuiu bastante, né? Aquelas varizes que estouravam, né? Inclusive, eu estava lá em Salvador na época, tinha um colega meu que tinha um problema, mas tinha, né? Ia ver quando estourava, era um processo complicado. E aí, para poder se cuidar, e às vezes, como você falou, né? Bebia, não tinha esse cuidado, e realmente é algo bastante complexo, porque se não tiver o cuidado, mas quando estoura a veia daquela ali, o sangue pode estar embora. E o pior de tudo, às vezes, que interfere no cuidado e no tratamento são justamente os estigmas, os preconceitos. Porque uma pessoa que tem uma lesão desse tipo, o básico em si, muitas vezes é só comprimir, é a compressão. Como é que se faz a compressão disso, Isaías? Para cicatrizar e para manter depois sem a possibilidade de ocorrência de lesões. Para tratar, a gente pode utilizar de bota de una, sistema de compressão multicamadas e meias. Depois cicatrizado, utilização de meia, a vida toda. Só que aí vem o preconceito da meia. Ninguém gosta de sair com a meia e todo mundo olhando e perguntando: por que tá usando? Isso é feio e aquilo. Então, o preconceito muitas vezes interfere demais no se cuidar em relação a quem tem feridas. O preconceito com o odor que pode ser desagradável ao outro. A secreção, tudo isso acaba interferindo. A pessoa às vezes não quer ir para uma festa, para uma comemoração de aniversário, de casamento, porque vai estar com curativo. E a pessoa vai ficar perguntando toda hora: ah, não tá melhor não? Vai perder a perna, porque tá com a ferida, não tá cuidando. Então, são essas questões que interferem muito. E às vezes a gente precisa também caminhar para acompanhamento psicológico, que é muito difícil quebrar esses estigmas. Muito difícil mesmo. Para finalizar esse nosso bate-papo de hoje com Isaías, a gente vê, né, tá numa região do interior e a gente vê acontecer muito essa questão de acidente, como você citou algumas vezes aqui, né, a questão dos acidentes. Às vezes a pessoa está na lida, né, no campo principalmente, aí tá com uma ferramenta, acontece ali, né, um corte, né, há uma exposição ali. O que se fazer para aquele primeiro momento? Porque na hora do ver o sangue ali, aquela confusão toda, não sabe normalmente de que maneira agir naquele ato. O que decide fazer nesse primeiro momento? A princípio, em questão de sangramento, se tiver um sangramento muito grande, pode-se optar realmente pelo torniquete. A gente fazer uma compressão no local ou amarrar algo realmente para conter o sangue e elevar o membro. Vamos supor que seja a mão, coloca a mão para cima até chegar no serviço de saúde adequado para realizar os primeiros atendimentos. Então, a princípio, controlar o sangramento, depois fazer de tudo para limpar. Às vezes eu não tenho soro no local, pode ser água potável corrente. Bota ali embaixo o membro, faz a limpeza e segue. Isso tudo para evitar a infecção. Se puder e tiver material para cobrir, melhor ainda. Agora, se não tiver, melhor deixar descoberto nessa situação do que a gente cobrir com algo sujo, por exemplo, a camisa toda suada e acabar levando ao processo infeccioso. Se tiver exposição de osso, principalmente, limpe bem. Água corrente todo momento, controle o sangramento e melhor do que colocar qualquer material realmente é deixar descoberto e levar até o serviço de saúde para resolver. Outro ponto,
que me remeteu a pensar nessa questão é na simplicidade do ferimento. A gente está lá na nossa labuta, no nosso trabalho, e acaba fazendo um corte. Eu sempre tive corte a vida toda, nunca coloquei nada, cicatrizou tranquilo, não tive problema nenhum. A questão é se a gente não fizer os cuidados básicos, isso evoluir para uma infecção, evoluir para outras complicações, isso realmente é muito perigoso. Então, teve um corte, lave nem que seja com água potável corrente e mantenha coberto. Pode ser até com gase seca. Se puder fazer uma avaliação com um profissional para ter certeza que está tudo bem, faça. Se não, observe. Isaías, o que é que eu preciso atentar para saber se eu estou em risco ou não? Primeiro, quais são os sinais de infecção, claramente? Aumento de dor, o rubor, que é a vermelhidão ao redor, processo inflamatório aumentado, um endurecimento ao redor do local onde foi feita a lesão, o aparecimento claro de secreção purulenta, secreção em maior quantidade, isso tudo são sinais que podem estar acontecendo um processo infeccioso. Isaías, se eu tiver somente com dor, estou com a lesão aqui há um bom tempo, começou a aumentar a dor, eu estou com processo de infecção? Não necessariamente. Quando a gente avalia uma lesão para saber se ela está no processo infeccioso, a gente não olha somente um detalhe, mas sim um conjunto. Porque o processo inflamatório, ele acaba entrando dentro do processo infeccioso. Ele faz parte desse processo. Às vezes é um processo de inflamação aumentada, principalmente nesse período de frio. É quando a pessoa começa a sentir mais dor nas lesões. Então, o ideal é sempre manter fechado, cuidar, prevenir infecção, observar se está tendo qualquer processo e procurar um profissional adequado. Inclusive, um ponto que eu queria destacar sobre o tratamento de feridas é que o profissional adequado, no caso aqui, presente agora no momento, tem eu, né? Que eu sou jornalista, então não tem como ter outro, né? Então, o profissional adequado, qual a função dele? Tanto vai acompanhar a evolução da lesão, como vai estar atento a todos esses processos e qualquer alteração. Se a gente tem uma alteração no processo infeccioso, se a gente atua de imediato, tanto com curativos ou com antibióticos junto com o médico, a gente consegue diminuir as complicações daquele processo. A gente consegue dar melhor qualidade. Se a gente não tem uma avaliação adequada, a tendência é a lesão aumentar o sofrimento e, quem sabe, dependendo da complexidade dos fatores que tem a pessoa, a gente pode realmente chegar à amputação. Isaías, toda lesão vai levar a amputação? Não. Geralmente, quais são as lesões que comumente levam à amputação? Osteomielite, que é a infecção do osso. Geralmente, ossos pequenos não tem como recuperar, então é mais vantajoso do que ficar sofrendo, perder o membro. E às vezes também não tem condição de recuperar o osso. Então, uma das condições é a osteomielite. Outra é a lesão arterial, porque a diminuição do fluxo de oxigênio, principalmente nas extremidades, pela própria fisiopatologia, a fisiologia do corpo, o corpo tende a falecer. O tecido ele não consegue se sustentar. E a gente une isso a uma lesão. O risco de uma pessoa com lesão arterial perder o membro é cerca de 95%. Quando a gente está acompanhando e tratando, a gente tem dois objetivos. Um, às vezes, é manter a lesão úmida. Quando a gente ainda consegue um pouco de oxigenação, a gente mantém úmida para tentar tratar a lesão. Quando a gente observa que a oxigenação não é tão adequada, não consegue suprir a necessidade mínima, e a pessoa está entrando no processo de infecção, o mais adequado é ressecar e evitar perda expressiva do membro. A gente tentar realmente sustentar o máximo que tem esse membro. E aí vem, claro, o acompanhamento com o angiologista, a possibilidade de revascularizar, dentre outros fatores. São as duas lesões, basicamente, que geram um maior risco de amputação. As outras é basicamente a critério. Não tem tanto risco assim. Depende dos cuidados. Claro que um pé diabético evoluir para uma infecção, causa uma osteomielite, às vezes, no osso do dedo e acaba perdendo. Perde um dedo, perde outro, perde outro. Isso, às vezes, por falta de cuidado e acompanhamento. E o cuidado com um profissional especializado é justamente essa intenção. Prevenir perdas, dar qualidade e cicatrizar em melhor tempo possível. Outro ponto rapidinho antes de terminar. O pessoal ainda às vezes fica preocupado com o custo disso tudo. O custo, eu costumo dizer que ele é relativo. Por que, Zé, é relativo? Imagine o seguinte, você tem uma lesão que ela cronifica, ela passa um bom tempo ali andando contigo. Essa lesão diariamente você tem custo. Durante esse processo você pode
ter várias e várias infecções, que são outros custos. Às vezes não diretamente para o seu bolso, mas entra também no bolso da população de modo geral, quando há internamento. Tem um risco de perdas, de amputações, dentre outros. Então, estar com a ferida por um longo tempo são vários riscos e vários custos. Quando você acompanha com um profissional que realmente é especializado naquilo, a gente, claro que tem um custo, às vezes é alto, em curto tempo, mas se você colocar na balança, muitas vezes vale a pena. Eu tenho um exemplo de uma senhora que eu tratei lá em feira, ela foi indicada pelo irmão, que eu consegui, ele estava com um processo de osteomielite, a gente conseguiu organizar junto com o ortopedista e salvou um membro dele. E aí ele já vinha conhecendo, ele me indicou para essa mulher, que era irmã dele. Ela tinha convênio, eu atendo particular. Mas mesmo por conta da indicação, ela falou, não, bora fazer a avaliação com o Isaías. A gente fez a avaliação, 2 semanas de curativo, a gente foi para a terapia contensiva, que é a bota-adiúna. A bota-adiúna, por semana, se fizer uma troca só, é em torno de R$ 150. Fala, pois Isaías, é alto. Sim. Ela, em 1 mês e meio, a gente cicatrizou a lesão dela. Ela gastou, em média, aí, R$ 750. Isaías, isso é caro? Não. Se ela ficasse com aquela lesão, não tratasse naquele momento, a lesão tinha risco de aumentar, tinha lesão de manter um processo infeccioso, crescer muito e passar muito mais tempo. 750 em 1 ano, para quem tem ferida, é uma coisa que passa muito rápido e ainda falta dinheiro. Então, é relativo à questão do custo. Às vezes compensa muito você investir, nem que saiba numa avaliação mensal, para ver como é que está a evolução da lesão. Você vai fazendo um curativo a domicílio mesmo, em casa ou na atenção básica ou qualquer lugar. O importante é sempre acompanhar com um profissional adequado, para a gente saber o que é que tem se passado e o que é que a gente pode melhorar ou não. Inclusive, Isaías, o profissional adequado sempre vai ser um enfermeiro, pode ser um médico, tanto faz. A diferença é que o enfermeiro sempre está ali, mais próximo, e consegue organizar bem a rede de saúde. Ele consegue indicar também para os profissionais adequados. Claro que o médico também faz isso, é uma das profissões, mas a acessibilidade também enfermeira é muito boa. E quem vai estar ali perto, sempre fazendo curativo e acompanhando. Então, tanto faz, para passar pelo enfermeiro, para passar por mim, não precisa passar pelo médico inicialmente. Se vocês forem pelas normas do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, por tudo que a gente estuda, observar a nossa grade curricular, e quem quiser observar meu currículo também, lá está disponível na internet, você observa que realmente a gente tem um respaldo legal, ético e de conhecimento científico para tal. Ontem eu acabei interferindo na conduta de um colega. Quando o meu paciente for retornar para ele, eu faço consequentemente um relatório e digo o porquê de ter interferido na conduta. Então, pode sim, pode ter confiança em tratar com o enfermeiro, mas saiba qual enfermeiro você vai escolher também para tratar. É importante saber. Não é minha praia a pediatria, nem saúde da mulher. É claro que eu, como enfermeiro generalista qual fui formado, eu consigo atuar em cima disso. Mas minha praia realmente é feridas. Diferente dos outros enfermeiros, que pode ser obstetra, e a praia não é ferida. Trata a ferida, mas não trata talvez como eu trato. Então, realmente, a gente precisa buscar um profissional especializado. Vale a pena. Falar nessa questão, né, de buscar um profissional especializado, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento também estão nos assistindo aí, né? E que estejam passando por uma situação dessa aí, né? Como é que faz para entrar em contato com o Isaías? Tem um WhatsApp, tem um contato assim disponível? As pessoas possam estar entrando aí para poder estar fazendo algum tipo de agendamento, acompanhamento, Isaías? Tem tanto o meu WhatsApp, que eu já vou passar, e também aqui em São Felipe a gente está abrindo um ambulatório de feridas, que é um local especializado justamente para tratar feridas. Aqui na Clínica Eco, na Praça dos Leões. Isso. E a gente está por aqui, dia de quarta-feira e sábado, pela manhã. E aí pode agendar, pode ligar, procurar lá o agendamento com a data que a gente consegue. Claro que agora a gente tem os festejos de São João, depois São Pedro. E aí às vezes a agenda talvez não esteja aberta. Mas dia de quarta e sábado são os 2 momentos que a gente está disponível aqui para o município. E meu número, caso alguém queira falar diretamente comigo, também é o WhatsApp, é o 759-8874-0237. Quem quiser também buscar nas redes sociais, o IA, o Instagram é IABS, e de Isaías, A de Andrade, B de Borges, S de Santos, para não ter dúvida, IABS ENF, de ENF, enfermeiro. IABS ENF é basicamente o nosso Instagram. Não tem mais nada, não. Pronto, aí a participação de Isaías no dia de hoje, né? Podendo compartilhar um pouco, né, com a sua experiência na área, né,
da medicina e falando aí do tratamento de feridas, um tema realmente importantíssimo, né? Eu acredito que muitas pessoas estão nos assistindo e quem também está em casa nos ouvindo aí, né? Pôde aí, né? Fazer aí, né? Através dessa escuta, né? Assim um grande aprendizado e com certeza, né? Tirando aí bastante proveito aí dessas orientações e esses detalhes que foi mencionado aqui, com certeza vai estar ajudando muitas pessoas nesse momento. Isaías, obrigado pela participação, o microfone da rádio sempre à disposição, também no site aí, o JC Repórter, né? Para estar levando sempre as informações, algo mais que acrescentar, fique à vontade. E em outros momentos você está se aprofundando mais sobre esse tema também. A gente tem sempre essa disponibilidade em questão do tema, sempre que o pessoal quiser, a gente pode estar discutindo. Se falar, Isaías, queria fazer aqui uma Feliz Saúde, queria discutir. Eu sou bem acessível quanto a isso. E claro, quem quiser também fazer o tratamento, pode vir, vale a pena. Na consulta, a gente realmente faz essa avaliação de modo geral, como for, a gente vê as necessidades, se há necessidade de uma terapia complementar, se há necessidade de angiologista, dermatologista, infectologista, nutricionista, psicólogo, todas as necessidades da pessoa a gente vai avaliar realmente e fazer as indicações. A indicação, inclusive, de curativo, você não precisa estar preso à clínica. Claro, quem quiser estar todo momento com acompanhamento comigo, melhor ainda. Mas quem quiser fazer essa avaliação e sair com sua receita, sua indicação para fazer o tratamento em casa, onde quiser, vai sair tranquilamente. Então, é um espaço que a gente está abrindo justamente para quem tem lesão e quem for vai gostar. Vai gostar mesmo. A gente tenta trabalhar o melhor possível dentro das competências das nossas habilidades. E é isso. Estou por aqui, um abraço também, né, claro. Não pode deixar de mandar abraço para Gilson, meu padrinho, um pessoal aí do Genipapo, Jonas, Tomé, essa galera toda. Todo mundo lá na escuta, lá. Todo na escuta. Um abraço para você que nos acompanha aí, né? Obrigado sempre pela sua sintonia e por estar sempre aqui, né? Nos ajudando também a compartilhar nossos materiais aí, essas nossas divulgações através das redes sociais e também quem acessa aí o site JC Repórter, né? Vai também ajudando aí a partilhar também sobre nossas publicações aí, aumentando também nossa audiência através daí, né? Da internet. Um abraço a todos vocês, né? E vamos aí em frente com mais um Dica de Saúde, no dia de hoje aqui, trazendo a participação de Isaías, falando sobre esse tema importante, que é o cuidado aí, né? Com as feridas. Obrigado a todos.